Bom, boa noite a todos. Brincadeiras à parte, sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês não tenham ficado assustados com as minhas brincadeiras. Se acostumem, tá? Alguém nos visita pela primeira vez? Só aqui nessa casa, sim. Ah, só aqui, né? Mas você já conhece o trabalho do Psique. Tá. Então, para quem não nos conhece ainda, que está em casa, nós somos o pronto-socorro das Irmãs Clarissas. Nós fazemos um trabalho de passe através da maca e antes disso a gente faz uma pequena conversa para que a gente possa ir quinzenalmente alimentando o nosso cérebro com reflexões que possam nos ajudar no dia a dia, já que a gente não pode levar a nossa maca para casa, né? A gente também não leva, a gente às vezes também quer levar, mas não pode. Então a gente tem que aprender a se virar com as situações e os desafios da vida. Então a gente sempre faz esse momento de conversa antes. Quando vocês chegam aqui, geralmente a gente pede uma contribuição. Por quê? A gente não fica com absolutamente nada de dinheiro. Esse trabalho é completamente voluntário. Mas a gente paga o espaço, a gente paga a maca que a gente está juntando dinheirinho para poder comprar. Às vezes instituições pedem ajuda para manter alguma coisa, a gente também doa. Então tudo a gente vai usando esse dinheiro dessa forma para poder atender um pouco do trabalho do Psique. A gente comprou rosas. Quem tá com saudade das rosas? Ah, tá vendo? Então, ó, você tá com saudade das rosas. Ó, tá vendo? Até o mosquitinho foi, ó, em cima de você para você lembrar, viu? Então a gente compra as rosas para poder distribuir no final. Então a gente usa esse dinheiro exatamente para fazer isso, tá bom? Então, antes de nós começarmos, só para a gente dar mais um recadinho, nós estamos com uma campanha de Natal. Quem quiser e puder ajudar a gente está ajudando uma instituição em Paracambi que faz distribuição de mantimentos e atende 200 famílias. Então, a gente se comprometeu até o final desse ano de dar um suporte para essa instituição. Depois a gente vai ver, né, Rick? Se a gente renova, como é que a gente faz, porque eles ficaram sem o corpo mediúnico presente, e geralmente o corpo mediúnico é que dá um suporte muito grande. Ficaram sem os atendimentos também, as pessoas quando vão na instituição vão criando vínculo, se afasta, aí já sabe, né? Sabe como é que é, né? É igual em casa, vai se afastando, a gente vai perdendo o vínculo, mas o trabalho de doação continuou, então a gente deu esse suporte, está dando esse suporte para eles, e agora vai ter o Natal. Então quem puder também ajudar, entre em contato com o Ricardo, que o Ricardo explica direitinho como é que pode, tá? Dito tudo isso, alguém quer dizer alguma coisa? Estão todos bem? Tiveram um dia maravilhoso, né? Todos estão maravilhosamente bem, tenho certeza, hoje vai ser só um toquezinho final. Todo mundo sonhou com um anjinho, não foi essa noite? Não foi? Todo mundo teve sonhos. Ah, chegou quem tava. Você tá pensando o quê? Que a gente não faz um alvoroço quando chega? Faz sim. Já fizemos da Isa, agora a gente faz de você, né, Isa? Tadinha da Isa. Nunca vem, quando vem passa por isso. Faz parte. É bom pra já ir se acostumando. Bom, vamos ler uma mensagenzinha para que a gente vá se ambientando, para que a gente comece a trazer o nosso pensamento o máximo possível para cá, para esse momento, se integrando as energias, porque é assim, ó, minha gente, a gente está vivendo lá fora, a gente está com a cabeça em outro lugar. Aí não é assim, mesmo que seja para receber, não é assim, cheguei, sentei, tomei a água, vamos embora. Não, calma, senta, respira, senão não consegue nem beber a água direito, né? Assim, calma, senão recebe a energia, vai tudo para fora, porque a gente tem que se ambientar, tem que colocar nossa mente presente aqui agora. Então, enquanto eu estiver falando, preste atenção, tá? Ninguém lixando unha, ninguém pensando nas contas para pagar, tá? Todo mundo com foco na tia Cat. Vamos lá. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Coríntios 6:12. Dia a dia vamos nos acostumando a repetir atitudes nocivas, muitas vezes sem nem perceber o agravo que essas causam à nossa evolução espiritual. É como se estivéssemos entorpecidos pelas loucuras mundanas que nos arrastam para o abismo do desespero. Nunca estamos satisfeitos
e nossa insensatez espiritual vem nos causando um sofrimento maior a cada dia. É daí que vem a angústia que sufoca. Precisamos cuidar da cegueira da alma que nos impede de enxergar a nova alvorada que surge. Está à nossa frente, mas ainda caminhamos cabisbaixos, mirando o chão e permitindo que as influências negativas nos envolvam. No mundo, muitas vezes são as ofertas e facilmente somos tentados a ceder. Por isso, a importância de regeneração de nossas escolhas e atitudes. Precisamos urgentemente rever por onde estamos caminhando. É preciso ir ao encontro de Jesus como uma consulta espiritual, que nos libertará dos males que tantos empecilhos têm trazido às nossas vidas. Não são os problemas externos os nossos maiores desafios, mas sim os inimigos íntimos que deixamos crescer em nossa vida. Com a alma doente, nossas escolhas serão, na sua maioria, equivocadas. Seremos seduzidos pelas ofertas do mundo, mas infelizmente, em sua grande parte, será alimento tóxico ao nosso espírito. Serão como falsas promoções, que mais tarde se caracterizarão como de pagamento difícil de executar, aumentando nossas aflições. Só Jesus pode nos apresentar o ganho seguro e tranquilo que trará incontável prosperidade à nossa existência. Portanto, o orai e vigiai, Ricardo, que é sobre sua palestra, e eu quero lembrar que eu abri isso por acaso, tá? Será sempre nosso melhor investimento, porque nos proporciona uma visão mais serena de tudo que nos cerca. E diante dos questionamentos íntimos que certamente virão, o consultor que terá todas as respostas será sempre o Nazareno de luz. Precisamos reformular o papel que estamos a executar no mundo. Esse é o convite que o alto nos faz. E certamente já temos qualificações para essa empreitada. Coragem. Eu venci o mundo, disse o mestre, e mais adiante volta a confortar o nosso coração. Não vos deixareis órfãos. Então, não devemos temer. A cada passo, Jesus nos guiará. Então, dito isso, cada um vai ficar com as suas reflexões. A palestra hoje é do nosso coordenador Ricardo. Vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente. E num gesto de humildade, vamos reconhecer a nossa pequenez diante dos mistérios da vida. Alguns, a ciência começa a revelar, a maioria ainda está percorrendo o infinito. Mas cá estamos nós, dispostos e abertos a aprender um pouco mais o que os amigos espirituais têm a nos oferecer e que a nossa ciência física ainda não consegue alcançar, com a certeza de que cada conhecimento podemos nos permitir experimentar e perceber as transformações maravilhosas que eles são capazes de causar em nossas vidas. Tudo nos é possível, mas será que devo? Ficamos com esta pergunta com a certeza de que, por que não, assim como experimentamos tantas ilusões, por que não experimentarmos a proposta do orar e vigiar que o Mestre Jesus nos ofereceu há mais de 2000 anos atrás? Que o Ricardo possa ser muito iluminado na palestra de hoje e que possamos sair daqui muito melhores do que como entramos. Graças a Deus. Já tirou a máscara, hein, ó. Terrível. Como é que tá isso aqui?
É só botar aqui. Esse aqui também? É. A espiritualidade é incrível. Você abriu esse livrinho aleatoriamente, foi isso? Incrível. Porque tem tudo a ver, na realidade, com a palestra que a gente vai dar hoje. Essa palestra me ocorreu logo após a última palestra aqui da Catarine, e eu em casa acordei cheio de raiva, para falar bem a verdade. E eu, logo pela manhã, saí falando algumas bobagens. E desculpa, vamos lá. E eu fico pensando, bom, eu sou um coordenador de um trabalho, eu faço as minhas orações, possivelmente não do jeito que eu devia, faço as minhas orações, a gente faz o culto no lar, a gente faz às terças-feiras o estudo e o grupo de orações com nossos irmãos aqui do Psique, nossos médiuns do Psique. Ou seja, as orações e a vigilância fazem parte da minha vida. Mas a verdade é que a gente é muito falível. Então é uma cobrança, de uma certa maneira, que eu mesmo me ponho por ser um coordenador de um trabalho. E que eu sei, de uma certa maneira também, que eu venho fazendo um esforço para poder ser alguém melhor. E eu sei o quanto isso você tem que deixar de lado um velho Ricardo, velhas atitudes, velhos pensamentos, para você se adaptar àquilo que você hoje olha e entende que aquilo é melhor para você. E não é só porque, na realidade, então eu estou aqui como coordenador, porque confesso que há anos atrás, eu também era coordenador, mas eu não tinha essa oportunidade de poder falar, porque não existia essa palestra anteriormente, e eu não me sentia com essa responsabilidade toda. Ou eu não me permitia, ou não me deixei levar efetivamente por aquilo que estava na minha cara, que é o servir a espiritualidade, servir a quem estava acreditando em nós para poder estar aqui numa maca recebendo um passe. E aquilo ali para mim, assim, servia mais como, eu estou ali fazendo um trabalho espiritual, isso é legal. Eu não levava realmente a sério, como eu de fato levo hoje. Então hoje eu me sinto realmente na responsabilidade de poder tentar ser uma pessoa melhor. E aí quando eu me vi nesse dia, tendo esse piti, depois eu fiquei envergonhado comigo mesmo. Porque a verdade é, como é que eu posso me deixar levar por situação que eu sei de uma certa maneira, que é implantada na minha cabeça e que eu permito que isso aconteça. Tudo isso para poder contar que a partir desse momento eu falei assim, eu vou dar a próxima palestra e vou falar sobre o orar e vigiar. E orar e vigiar, e Jesus nos ensina na oração que ele nos ensinou, para não cair em tentação, não nos deixeis cair em tentação. Jesus fala isso. E aí a ideia inicialmente é poder a gente explicar o que é a tentação. O que é a tentação na nossa vida? Tentação, de uma certa maneira, é aquilo que a gente é tentado a. E ele não tem não é uma palavra positiva do ponto de vista de que quando você é tentado em alguma coisa, de um modo geral, você é tentado a fazer algo que não é muito positivo. Então a tentação faz parte da nossa vida. A tentação que Jesus fala é algo que está presente na vida deste planeta, como planeta de provas e expiações. Nós que somos totalmente falíveis, extremamente imperfeitos, e que a gente oscila absurdamente em nossos dias. Estou bem,
Daqui a 1 hora eu trupiquei, não estou bem, e daqui a pouco eu estou bem de novo. Então nada melhor do que o recado do vigiar e orar para que você possa manter o equilíbrio da melhor maneira possível. Mas isso não quer dizer que a gente não vai ser tentado constantemente, que as tentações não virão, os desafios não virão constantemente em nossas vidas. Pelo contrário, virão sem dó. Mas a gente tem vários olhares para essas tentações. Então, as tentações, elas têm várias formas que elas nos atacam, vamos dizer assim, pensando em algo como algo negativo. Elas podem vir pelo lado carnal, onde eu sofro a tentação da drogadição, a tentação do alcoolismo, da sexualidade exacerbada, da comida em excesso. Isso é algo mais carnal. Mas por outro lado, tem a tentação pelo poder, pela fama, pela fortuna que eu quero fazer, que é a tentação do orgulho, da vaidade do ser humano. E que isso vem para nós constantemente. Se não é um, é outro. E isso nunca vai deixar de existir. Então, a compreensão do que é a tentação, ela é importante para que a gente perceba aquilo que nos rodeia. Perceba efetivamente quando ela está chegando em você e que você possa ter consciência daquilo que pode fazer bem ou mal a você através dessa tentação. Porque se você acolhe essa tentação, isso pode ser um drama na nossa vida que acolheu uma tentação por alguns minutos, que pode levar às vezes anos, ou quiçá vidas, você reparando aquele erro. Por uma tentação que você, carnal, por uma tentação de vaidade que você se deixou levar, e que aquilo pode te prejudicar por várias e várias vidas. A gente não sabe, porque depende sempre do nível em que você chega com essa tentação. Então, ter a consciência do que é uma tentação é extremamente importante. E aí entra na realidade, e quando a tentação vem, a tentação, de uma certa maneira, ela está dentro de nós. Então tem um exemplo dos livros que eu estava lendo e tal, e diz o seguinte: num lago você tem o lodo que está lá embaixo, a água está calma, a água está cristalina, está tudo bem. E a gente é assim também, a gente está tudo bem, só que por algum momento externo, no caso do lago, uma reviravolta, uma chuva, uma ventania, move aquele lodo, e aquele lodo se mistura com aquela água toda. Isso acontece com a gente. Então a gente está bem, está sereno, está tranquilo, de repente a gente não sabe o porquê, está tudo confuso na nossa cabeça. E as tentações vêm à tona. Quais são essas tentações? Aquelas que estão dentro de nós. Essas são as que aparecem. Essas são aquelas que estão incluídas dentro do nosso íntimo e que aparecem nesse momento. E aí na vida a gente sofre essas tentações, e aquela que mais se apresenta é aquela que a gente precisa curar. Na vida, se aparece eu não bebo, não é verdade, eu bebo, mas vamos dizer que eu não bebesse. Se eu não bebo e alguém coloca um copo de cerveja na minha frente, isso não é uma tentação para mim, tá certo? Isso não é. Se eu, qualquer outro exemplo de que bota uma fortuna na minha frente, mas eu dou valor para o dinheiro, mas não dou esse valor todo, tudo bem, aquilo ali não vai me fazer a diferença. Então depende, os desafios aparecem, as tentações aparecem para cada um,
assim, específico para aquilo que você tem que trabalhar dentro de você. Mais uma vez, se uma determinada tentação aparecer na sua vida, mas você já venceu esse tipo de tentação, aquilo não faz a menor diferença para você. Mas ela aparece, e justamente aparecem as tentações, os desafios aos quais você precisa lidar. Você precisa aprender a lidar. Então, que isso fique claro na nossa cabeça. E aí a gente passa pelo processo de vigiar. Vamos vigiar. O que é vigiar? Vigiar é estar atento. Vigiar é a gente estar vigília. É reconhecer aquilo que está se passando na nossa vida. Não deixar simplesmente a vida ir passando e está tudo certo. Não, é você estar atento de verdade a tudo que está ao seu redor. Mas de uma certa maneira a vigília, ela é feita para que você como você está numa guerra, a vigília é feita para que você esteja atento a um inimigo. E de uma certa maneira é isso mesmo. Você tem que estar atento àquilo que pode te trazer de desafio e que você às vezes, e muitas vezes, você não quer para você quer fugir disso. Então, quando você tem esse desafio, você olha para ele porque você está vigilante, você está desperto com a vida, você olha isso e fala, aqui eu tenho uma situação difícil, aqui eu estou sendo tentado, aqui mais uma situação, eu não quero isso para mim. E você então contorna, você usa o seu conhecimento para poder fazer e fugir de uma certa maneira disso. Mas nós não conseguimos fugir ou deixar de lado todos os desafios que nos são expostos. Alguns são fundamentais que a gente enfrente. Fundamentais. É por isso que nós estamos aqui. Para enfrentar os nossos desafios íntimos, aqueles que nos fazem progredir no mundo e no universo de nosso Deus. É aí, não temos como fugir, porque esses desafios que vêm são muitas vezes provas e expiações de vidas passadas, e sem eles a gente não consegue progredir. E pela lei do progresso que a gente vive, enquanto a gente não passar, enquanto a gente não abraçar esse desafio e trabalhar nele para curá-lo, a gente não está atingindo a lei do progresso, seja ele qual for. Mais uma vez, a drogadição, o sexo exacerbado, a comida, o poder, o dinheiro, a fortuna, a fama. Tudo isso faz parte daquilo que a gente pode ser tentado. E eles virão nas nossas vidas, de alguma forma. Então, nós precisamos encarar esses desafios quando vêm, através da vigília. E quando a gente está vigilante, a gente reconhece a tentação, mas como que a gente faz para poder trabalhar isso? E aí que está o conhecimento da doutrina espírita, que nos dá as ferramentas para que você, com este conhecimento, você identifique, que é fundamental, mas você tenha as ferramentas para poder enfrentar o desafio. Saber como lidar. Faz sentido isso? Quer dizer, quando você não tem o estudo, você está na ignorância, essa verdade seja dita, você não reconhece aquele desafio que está à sua frente, você não sabe se aquilo, de uma certa maneira, vai te fazer bem ou mal. Mas quando você tem a compreensão, e a doutrina espírita te dá isso, a compreensão de quem somos nós, do que estamos fazendo aqui, das ferramentas que temos, você não só consegue reconhecer aquela tentação, mas você consegue
ter as ferramentas para se dar com ela, trabalhar essa tentação. Então, a vigília, ela é tão importante porque ela, mais uma vez, nos impulsiona a estudar, a reconhecer e a enfrentar aquilo que nos vem. E aí a gente tem como co-irmã da vigília a oração. E a gente acha que a gente aprendeu a orar. Na realidade, a gente faz a oração muitas vezes de uma forma extremamente mecânica. Simplesmente diz as palavras e se conecta de alguma maneira. Então a gente precisa compreender o que é oração. A oração é o momento que nós temos de conectar o nosso divino com o divino superior. Esse é o momento. Então você está aqui, vou entrar em oração. Pai nosso que estás no céu, e você está pensando na conta para pagar, naquilo que você tem que fazer daqui a 5 minutos. Você passa por... Tua cabeça está ali orando, porque você já conhece ao que você tem que dizer, a oração, ao Pai Nosso, a Maria, ou o que quer que seja, você diz as palavras, mas você na realidade está pensando em outra coisa. Então, se a gente conseguir parar de fato e compreender que a oração é a sua comunicação, a comunicação do seu eu divino com o divino superior. Quem é divino superior? É Deus, é Jesus, os espíritos superiores que nos acompanham, é o nosso mentor espiritual, que é de fato quem está mais próximo de nós. Esse é o momento, parar, tirar a cabeça de todos os momentos, todas as mazelas que estão no nosso dia a dia, para você se conectar de verdade. E aí pedir ajuda, sem dúvida nenhuma, porque muitas coisas a gente não dá conta, mas pedir ajuda não é pedir ajuda necessariamente para você afastar as tentações, afastar os desafios que você está lidando nesse momento. Pode ser isso também, mas não é afastar, mas é que te faça compreender pelo qual você está, pelo drama que você está passando naquele momento. É mais importante você pedir para compreender e para você ter força para você sair daquilo, do que você pedir para que leva isso de mim. Porque senão você não está aprendendo nada. E mais uma vez a gente está dizendo que esse desafio foi colocado para você, para uma forma de você progredir. Então você não pode se pedir para se afastar de tudo. Não cabe isso. Então cabe, no nosso pedido de oração, me dê forças para compreender aquilo pelo qual estou passando. Isso é importante. Me dê forças. Meu Deus, meu Jesus, meu anjo da guarda. Me dê forças para compreender. Me dê forças para mudar essa situação. Se eu estou com um relacionamento difícil, que eu consiga mudar essa sensação, essa relação. Se eu estou com algum problema de saúde, o que eu preciso compreender, mas o que eu preciso fazer, ter forças no meu íntimo para mudar essa situação. Como que eu preciso lidar com essa situação? Esse é o pedido que cada um de nós deve fazer. Esse é o pedido mais correto, porque te dá a força que você necessita para poder fazer as mudanças necessárias que você precisa na sua vida. Todos nós temos os nossos dramas, sem exceção. Sem exceção. E o que nos diferencia é como lidamos com essa situação. E o conhecimento da doutrina espírita nos ajuda a compreender esse todo.
Então, o orai desta maneira, onde você pode se conectar com Deus ao instante que for, Se eu estou aqui e eu começo a orar, eu estou me conectando com Deus. Se daqui a 15 minutos eu estiver lá fora, mas eu parar o carro e me conectar, eu estou me conectando e Ele sempre estará e será ouvido para nós. Essa é a única ferramenta que nunca, jamais será negada para nós. E quando feita de coração, o plano espiritual fará uma enorme movimentação para te acolher. Você precisa ser merecedor, mas eles vão te acolher. Porque quando é sincero, mesmo que você tenha feito coisas extremamente negativas, quando você tem um arrependimento sincero, você pede o acolhimento do plano espiritual, ele vai te atender. Não importa o que você fez. Você pode sofrer depois, mas naquele momento, eles vão te acolher. Para que você, de alguma forma, você está querendo sair daquela lama que você se colocou. Depois é outra coisa, mas eles vão te acolher, vão te levar, vão te dar suporte, para que você possa viver os desafios da vida com mais confiança. Eu acho que é isso, na realidade. A oração, no fundo, quanto mais a gente ora, mais se conecta com a vigilância. Elas são co-irmãs aí, uma alimenta a outra. Você está atento, você está vigia, você está lidando com a situação, você está sabendo, está percebendo as suas sensações de corpo, de mente, os seus pensamentos. Então você consegue perceber que você está ficando raivoso, que você está ficando de alguma maneira fora de si. O que você faz? Ora. Porque você, através da vigília própria, você percebeu, e a ferramenta que pode mudar isso é a oração. E da mesma forma, quando você ora, você está ali orando, você naturalmente fica mais vigília. Fica mais vigilante perante a tudo. Então, minha gente, para terminar, é fundamental que a gente compreenda quais são os nossos desafios. As tentações que nos aparecem são aquilo que está dentro de nós e que eles vão aparecer, nós querendo ou não. O que importa é como você, eu, todos nós vamos lidar com essa situação. Vamos enfrentar? Vamos fugir sem progredir? Qual é a escolha que a gente faz para nós? E aí eu os convido de verdade. E eu falei isso numa outra palestra. Nós estamos aqui e esse planeta está mudando de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. Quem não se adaptar mais do ponto de vista moral, intelectual, no planeta de regeneração que vier, porque a gente morre, daqui a alguns anos a gente morre. Isso é infalível, a gente vai morrer. Daqui a alguns anos, quando a gente tiver a possibilidade de reencarnar, a gente pode reencarnar neste planeta se a gente estiver numa condição moral, numa condição intelectual, condizente com o planeta de regeneração. Se a gente não tiver essa condição mínima, a gente vai para um outro planeta, que não será mais o planeta Terra. Será um planeta de provas e expiações, como este é. Mas este planeta passa por esse processo de evolução.
Então, o convite que eu faço para cada um de vocês e para mim, porque quando eu falo para vocês, eu falo para mim também, é que a gente possa sim se melhorar todos os dias. Isso não significa que se você não cair, você passa pela vergonha que eu passei comigo mesmo, mas no dia seguinte você está firme para poder melhorar e tentar fazer diferente. Porque que a gente possa compreender que essa é mais uma jornada na nossa vida de encarnações. Esta é mais uma jornada. Então que a gente possa dar um passo adiante, para que a gente possa, uma vez mais, quando desencarnarmos, quiçá, por afinidade, nos encontrarmos no plano espiritual e nos abraçarmos, por termos vencido os nossos desafios aqui nesta vida. Aquilo que a gente veio fazer, a gente veio e cumpriu com aquilo que a gente... Mas como que eu sei? Como que eu sei qual é o meu desafio? Passe por eles com dignidade. Passe por eles, enfrente-os. Essa é a melhor maneira da gente crescer moralmente. E aí a gente, quem sabe, vai ter a oportunidade de se encontrar no plano espiritual. E mais ainda, mais uma chance que Jesus nos dá, que a doutrina espírita nos explica, quem sabe a gente consiga se reencontrar num psique do futuro. É isso. Então vamos aproveitar, fazer uma oração, já que estamos falando de oração, todos juntos, fazer essa oração que Jesus nos ensinou, mais a Ave Maria. Estou lembrando aqui que hoje, quando eu estava estacionando o carro, lá vem eu. Estava estacionando o carro em casa hoje, estava chegando da FRJ. E aí, um cara estava parado com o carro na frente da porta da garagem. Aí eu fui lá, dei uma farolada, o cara nada. E eu estava ótima. Aí dei uma buzinada, o cara nem era com ele. Eu já falei, cara, o que esse tá fazendo na minha frente? Eu estava com vontade de sair do carro, bater na janela e falar, o que tá fazendo aí, meu filho, na minha garagem? O cara não saiu, não ligou, nem nada. Eu descobri que consegui fazer um recuo e puxar o carro para descer na ré. Só que nesse caminho eu fiquei assim, gente, mas eu tava doida para bater na janela do cara, para xingar ele, para fazer, para acontecer, só porque ele não saiu da minha frente. Tudo bem que é um sem noção, mas eu fiquei numa irritação. Então assim, é exatamente isso que acontece, né? A gente tá super bem, daqui a pouco alguém para na nossa frente, dá uma perturbada, a gente já quer esganar, e depois a gente já fala, não, pera não por ele, pera por mim, que me transtornei por conta de um motivo que não valia a pena, até porque no final eu consegui estacionar o carro super de boa. Mas é exatamente, eu sou ótima motorista, inclusive, né, Rita? Muito bem. Muito bem. Então, gente, alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer algum comentário? De verdade. A gente... Oi? Pode falar um negocinho? Pode falar, professor. Só para dar ideia, quando você faz hora, na tua constância de orar e vigiar, quando você faz isso, tá? Mais tentação aparece. Muito mais aparece. E quando isso acontece, não desanime, porque se isso está acontecendo, é porque está dando certo. Exatamente. Você está reconhecendo. Está passando a enxergar o que você não via antes. Está passando a enxergar. Tem uma coisa muito importante, acho que eu não falei, que você falou agora. Não, eu acho que eu falei, mas quando você tem o conhecimento, você consegue olhar para o desafio, para a tentação, e você discernir o quanto aquilo vai te fazer bem ou não. Porque na realidade você não é só você fugir da tentação, é você falar assim, não, isso aqui eu vou ter problema, mas eu vou enfrentar, porque isso aqui vai ser bom para mim. E dentro de uma própria oração, você compreender do nosso exercício diário de vida, não é fugir, é você aproveitar as oportunidades que são desafios para que você leve luz. Isso é uma grande oportunidade. Então assim, não é só enfrentar os desafios para você fugir ou para você saná-los,
mas é você modificar muitas vezes, dando exemplo daqueles desafios para outros, levando luz para uma determinada situação. Isso é algo melhor ainda. Quando a gente chegar lá, vai ser um ápice para nós, porque no fundo, todos nós somos desafiados diariamente. Mas se você serve de exemplo para alguém em determinada situação desafiadora, que o outro está te vendo, aquele cara ali está fazendo direitinho, eu acho que eu posso copiar isso. É um exemplo. Então, cada um de nós podemos fazer isso no nosso dia a dia, sem soberba, sem nada, simplesmente sendo luz em determinadas situações que a gente consegue ser luz. Já que a gente não consegue ser em todas, naquelas que a gente consegue, sejamos luz. Acho que essa é o grande negócio. Alguém quer falar alguma coisa? Além do Esse monólogo, às vezes, me deixa apreensivo. O jovem quer falar. Eu estou sentindo que os jovens querem falar. Bora, jovens. Tadinhos, estou brincando. Quer, Felipe, falar alguma coisa? Não. Felipe deu uma cochilada ali que eu vi, tá tudo certo. Eu compreendo, Felipe, pode ficar sossegado. Isa, quer falar alguma coisa? Também não. Fátima, Débora, alguém quer falar alguma coisa? Joana? Não, muito bem. Então vamos fazer oração que Jesus nos ensinou para que a gente possa partir para o nosso... Começar o trabalho do passe. Vamos apagar a luzinha ali, por favor. Ô, Vânia, isso. A outra. O Kets. Não, embaixo. Isso. Deixa eu... Vamos despedir aqui dos nossos amigos? Um abraço a todos. Não, vamos fazer a oração. Não, mas vai estar escuro, rapaz. Não tem problema. Vamos encerrar direito. Muito bem, então. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. A tentação aí. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, filhos da luz, agora e na hora de nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus. Olha, eu tenho algo a falar nessa oração de Ave Maria. A Maria não é mãe de Deus. E eu não sei por que a gente fala isso. Ela é mãe de Jesus. É porque na Igreja Católica Jesus é o menino Deus. Menino Deus? É. Bom, mas isso confunde. As pessoas às vezes acham que Jesus e Deus é a mesma coisa.